Olá, galerinha! Aqui é a professora Patrícia e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre células. Nós podemos dizer que as células são a menor parte que formam o ser vivo. As células formam todos os seres vivos, animais, vegetais. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de um corpo humano. Todo o nosso corpo é formado por células. Os nossos músculos são formados por células. A nossa pele é formada por células. O nosso sangue é formado por células. Os nossos ossos são formados por células. Até um fio de cabelo é formado por centenas, por milhões de células. Só que as células são tão pequenininhas, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, não conseguimos enxergar sem a ajuda do microscópio. Na verdade, a maioria das células são microscópicas. Aqui está mostrando uma folha. Essa folha é toda constituída de células. Como essas células são tão pequenininhas, nós não conseguimos enxergar ela sem a ajuda do microscópio. Mas se eu pegar um pedacinho bem fininho dessa folha, colocar no microscópio, eu vou enxergar as células que formam essa folha. Esse desenho está representando as várias células que formam a folha. Como a maioria das células são microscópicas, o homem nem sempre soube que elas existiam. Foi só depois que o homem inventou o microscópio que esse cientista, Robert Hooke, pegou um pedacinho de casca de árvore, chamado cortiça, e teve a curiosidade de observar esse pedacinho de casca de árvore no microscópio. O que Robert Hooke enxergou? Ele enxergou essa imagem aqui. Ele percebeu que o pedacinho de casca de árvore era todo formado por compartimento, por partezinhas menores. E ele chamou essas partezinhas menores de células. Por quê? Porque lembrava pequenas celas. Sim, celas, como se fossem as celas de uma prisão. O que é uma cela de uma prisão? É um lugar com 4 paredes, fechado e vazio. E Robert Hooke nomeou essas salinhas, esses espacinhos que ele observou, de célula, pequenas celas. Aqui o microscópio que Robert Hooke utilizou para observar a cortiça, casca de árvore. Aqui uma imagem aproximada da cortiça e esses espacinhos que você consegue observar aqui seriam as células. Essa imagem nós aproximamos mais ainda e aqui cada espacinho que você está observando é uma célula. Como Robert Hooke observou a casca de árvore, ele observou uma matéria, ele observou um tecido morto. As células da casca de árvore são células mortas. Por isso que esses espaços aqui estão vazios. A parte de dentro da célula já morreu e o que só sobrou foi essa parte aqui de fora da célula, que nós chamamos de parede celular. Toda célula vegetal, toda célula de planta tem essa parede celular. Quando uma planta morre, primeiro morre a parte de dentro de suas células, para depois se decompor a parte de fora das suas células. Então, o que Robert Hooke observou foram células mortas. Mais tarde, em 1839, um outro cientista observou vários seres vivos
e chegou à conclusão que todos eles eram formados por células. As plantas são formadas por células, os animais são formados por células. Aqui nós temos um cogumelo, que pertence ao reino fungi, ele também é formado por células. Aqui nós temos os protozoários, que são seres microscópicos, bem pequenininhos, só dá para enxergar no microscópio, também são células. E aqui nós temos as bactérias. As bactérias também são células. No passado, muitas pessoas que tinham curiosidade raspavam o material do dente, a cárie, olhavam a cárie no microscópio e o que elas enxergavam? Enxergavam esses bastõezinhos aqui, que são as bactérias. E aí surge a teoria celular. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por células. A teoria celular também diz que uma célula só surge de outra pré-existente. Isso quer dizer que toda célula ela vai nascer de outra célula. Aqui eu tenho uma célula. A célula é uma partezinha, é uma unidade viva. Então, a célula cresce, duplica o seu material e a célula se divide em duas. Isso aqui é uma forma de reprodução celular. Vai chegar um dia que essa célula vai morrer. Ou essa célula vai continuar se reproduzindo. Então, toda célula surge de uma outra célula. A teoria celular também diz que todas as reações metabólicas ocorrem no interior da célula. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua célula se nutre. Sim, a sua célula se alimenta. Quando você se alimenta, os nutrientes que você ingeriu, eles vão acabar chegando lá na sua célula. Quando você respira, o oxigênio que você respirou vai acabar chegando lá na sua célula. E a sua célula, ela vai conseguir fabricar energia para ela se manter viva, para ela se reproduzir. Por isso nós dizemos que as células têm metabolismo. As células, elas produzem energia para sobreviver. Como nós comentamos, a maioria das células são microscópicas. São muito pequenininhas. E elas só podem ser visualizadas, nós só podemos enxergá-las com a ajuda dos microscópios. Aqui nós temos um microscópio óptico. Esse microscópio, ele amplia até 2.000 vezes a imagem. Isso quer dizer, se eu pegar um pedacinho de tecido de um animal ou de uma planta e colocar nessa partezinha do microscópio, eu vou conseguir ampliar essa imagem e enxergar até 2 vezes maior essa imagem aqui. Isso quer dizer que eu vou enxergar as células daquele tecido animal ou vegetal que eu coloquei aqui no microscópio. Eu vou enxergar as células, mas eu não vou enxergar o que tem dentro da célula. Já esse aqui é o microscópio eletrônico. Esse microscópio ele é muito mais avançado. Se eu pegar um pedacinho de tecido, animal ou vegetal, e colocar nesse microscópio, esse microscópio é capaz de ampliar a imagem até 100 milhões de vezes. Isso quer dizer que eu vou ver as células do tecido que eu coloquei no microscópio e vou enxergar até o que tem dentro das células. Uma imagem mais próxima do microscópio eletrônico e uma
imagem mais próxima do microscópio óptico. Esse microscópio óptico nós temos na escola. E como os seres vivos podem ser classificados quanto ao número de células? Existem seres vivos que são tão pequenininhos, que eles são constituídos de uma única célula. As bactérias, elas são seres constituídos de uma única célula. Por isso, nós chamamos as bactérias de unicelular, uma célula. Aqui tem a imagem de um protozoário. Os protozoários também são seres unicelulares. Observem aqui que todo esse desenho é uma única célula. Então, os seres unicelulares são constituídos de uma única célula e só podem ser observados através do microscópio. Os seres também podem ser pluricelulares. Os seres pluricelulares, eles têm várias células. Todo animal é um ser pluricelular. Aqui nós temos o exemplo de um animal e aqui você pode observar que ele é constituído por várias células. As plantas são seres pluricelulares. Uma planta também é constituída por várias células. Uma formiguinha, que é um animal pequenininho, também é um ser multicelular. Também é constituído de muitas células. E qual é a diferença entre uma formiguinha, que é pequenininha, e de um elefante, que é enorme? O elefante tem células maiores? Não, o elefante tem muito mais células que a formiga. É por isso que o elefante é maior. Quanto mais células, maior o ser vivo. Quanto menos células, menor esse ser. E como nós podemos classificar as células quanto ao seu tamanho? Nós já comentamos que a maioria das células são microscópicas. Só podem ser enxergadas através do microscópio. Mas existem células que nós podemos enxergar normalmente sem a ajuda do microscópio. São as células macroscópicas. A gema do ovo é uma célula. Toda vez que você enxergar uma gema do ovo, você está enxergando uma célula. Aqui nós temos a laranja e você pode observar aqui o gomo da laranja. No gomo da laranja tem essas várias partezinhas aqui que a gente chama de alvéolos. Cada alvéolo da laranja é uma célula. Aqui, por exemplo, foi tirado um alvéolo dessa laranja, que dá para enxergar olho nu, e esse alvéolo aqui é uma célula. Uma célula que guarda o suco da laranja dentro dela. E qual é o formato das células? As células podem ter vários formatos. As células podem ter o formato discoide, formato de disco. Os glóbulos vermelhos do sangue têm esse formato discoide. As células podem ser esféricas, ter a forma de uma bolinha. O óvulo, que é a célula que pode formar um bebê, é uma célula esférica. As células podem ter o formato estrelado, porque lembra uma estrela. Os neurônios, que são as células do cérebro, do nosso sistema nervoso, são células estreladas. E as células também podem ter o formato alongado. As células musculares têm esse formato alongado, compridas. E como a gente classifica as células quanto ao tipo? As células podem ter basicamente dois tipos. Nós temos aqui a célula procarionte. A célula procarionte seria a célula mais antiga do planeta, a primeira célula a surgir no planeta. Por isso ela é uma célula mais simples. Essa aqui é a célula eucarionte.
A célula eucarionte é uma célula mais evoluída. Vamos voltar aqui para a célula procarionte. A célula procarionte, ela tem aqui no meio da célula esse fiozinho aqui, que é o DNA da célula, o material genético. Esse material genético, esse DNA, ele fica disperso, ele fica jogado no meio da célula. A célula eucarionte também tem o DNA, também tem material genético. Mas o material genético não fica jogado no interior da célula. O material genético está guardado dentro dessa estrutura que a gente chama de núcleo. O núcleo é como se fosse um estojo, um estojinho que guarda DNA, que guarda material genético. Aqui, uma outra imagem mostrando os tipos de células. A célula procarionte tem o seu DNA, que é esse fiozinho aqui, jogado no meio da célula. Já a célula eucarionte, a gente costuma dizer que ela tem núcleo organizado. Se vocês repararem aqui, esses fiozinhos de DNA da célula, eles não estão jogados em qualquer lugar dentro dessa célula. Eles estão guardados dentro dessa estrutura laranja aqui, chamada núcleo. Então, a célula eucarionte tem um núcleo para guardar o DNA. Tem outras diferenças entre a célula procarionte e a célula eucarionte? Tem outras diferenças. A célula eucarionte, se vocês já repararam, ela tem esse monte de órgãos aqui no meio da célula. Esses órgãos aqui a gente chama de organela. Cada organela dessa tem uma função específica, que depois a gente vai estudar as funções. Já a célula procarionte, a única organela que ela tem aqui em seu interior são essas bolinhas aqui, que a gente vai chamar de ribossomos. O que vocês têm que saber daqui? Tem que saber que a célula eucarionte e a célula procarionte, elas têm diferenças entre elas. Uma tem um núcleo para guardar o DNA, a outra não tem um núcleo. Uma tem várias organelas em seu interior e a outra não tem várias organelas. Só tem esses pontinhos que são os ribossomos. Mas, professora, que ser vivo que tem célula procarionte? As bactérias. As bactérias são os seres vivos que ainda existem no planeta, que têm essas células procariontes, essas células mais simples. Todos os outros seres vivos, animais, plantas, fungos, protozoários, eles têm células eucariontes, células que têm núcleo para guardar o DNA. Nós temos células eucariontes, temos núcleo para guardar o nosso DNA. As plantas possuem células eucarionte, suas células têm núcleo para guardar o DNA. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente continua esse assunto numa próxima aula.